Boa tarde a todos os presentes, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para apresentar a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024 da Prefeitura do município de Martinópolis. Essa audiência pública é para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Então, a gente vai analisar as metas que foram colocadas lá na LDO o ano passado e o que nós alcançamos dentro dessas metas no período de janeiro a abril de 2024. Essa audiência ela é baseada também num preceito legal que está lá no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, no parágrafo 4º, que estabelece, né, que o município tem que apresentar em audiência pública as metas do quadrimestre. Então, finalizado cada quadrimestre, tem um período que o município tem que fazer a apresentação desse resultado. Quando a gente analisa com relação à receita orçamentária, o valor arrecadado, né, o valor realizado nesse primeiro quadrimestre foi de receita líquida de 44.580.000, né? Aqui o sistema ele arredonda, né, ele não pega as últimas casas decimais. Então nós tivemos um total de 44.580.000. De receita corrente, 49.842.000 e receita de capital, 423.000. Em percentual, aí, 35,68 seria a receita corrente e 24,71 a receita de capital. E desse valor é feita as deduções do Fundeb também, né? Então, do valor bruto, né, da receita bruta de 50 milhões, é deduzido o valor do Fundeb, 5.685.000, e aí chega na receita líquida de 44.580.000. Aqui, nesse quadro, um comparativo, né, por receita, por tipo de receita, se analisando o exercício, né, o mesmo período do exercício anterior, 2023, com o executado agora em 2024. Então, de impostos, né, lá em 2023 nós tivemos uma arrecadação de 758, enquanto esse ano 24, 6.170.000, teve uma queda aí de 13,8%. A receita de contribuições aumentou um pouquinho, de 236 para 238. A patrimonial também teve uma queda de 907 para 655.000. A de serviços teve um acréscimo, né, de 1.222.000 para 1.369, e as transferências correntes, que são as transferências de FPM, ICMS, que vem do Estado e da União, também teve um pequeno aumento aí de 14,24%. Outras receitas também teve um aumento, né, de 76 para 639.000. E a receita de capital, nesse período, né, aumentou também aí, provavelmente por conta de repasses, né, de transferências e de convênios que pode ter acontecido nesse primeiro quadrimestre. No total, se a gente pegar a receita total bruta, ela aumentou de um ano para o outro em torno de 10,89%. E pela receita líquida, o aumento foi de 10,73%, né? Enquanto em 23 foi 40.258.000 no primeiro quadrimestre, agora em 24, 44.580.000. Aqui nesse outro quadro também, né, só para analisar, aqui está mais resumido, está sintético. No quadro anterior estava detalhado, né, por receita. Aqui o quadro mais sintético, fazendo a comparação, né, entre as principais receitas de um período, né, de 2003 e o período agora de 2024. Aqui, nesse quadro, são as principais receitas, né, e o valor que foi arrecadado no quadrimestre. Então, FPM, ICMS, Fundeb, as transferências do SUS e PVA. Então, aqui estão as principais receitas.
Em percentual, né, se comparar, tem aqui do lado também, né, o percentual de cada uma dessas receitas, a previsão atualizada e o quanto que arrecadou, 10 milhões e 300 no FPM, 9 milhões no ICMS. Então, a gente consegue ter... e o percentual de quanto, né, em relação à receita atualizada, foi arrecadado também no período. Algumas delas, vamos dizer, por exemplo, o IPVA, que a gente tem uma arrecadação maior agora no começo do ano, depois acaba tendo uma arrecadação um pouco menor também. Aqui um comparativo, né, de 2023 para 2024, então quanto que arrecadou no primeiro quadrimestre de 23 e o quanto que arrecadou no primeiro quadrimestre em 2024. Eu estava até comentando com a Carla que me chamou a atenção o ISS, né, que nós tivemos uma queda aí de praticamente 27%. Se comparar o primeiro quadrimestre de 23, onde a gente teve ali uma arrecadação de 3.243, 24 foi só 2.365. Pode ser motivado por alguma obra, a execução de alguma obra que estava sendo feita, né, e o município estava recebendo ISS por conta disso. Finalizada essa obra, esse repasse para de ser feito para o município. Talvez seja uma dos motivos, né, que tenha levado a essa queda no ISS. As outras receitas mantiveram, né, aí um aumento. O ITBI é uma receita que ela não é fixa, então a gente não tem como saber, prever se ela vai aumentar ou reduzir. E os repasses do FNDE também depende de número de alunos, tem alguns critérios de repasse que pode ter uma queda também de um ano para o outro. As despesas, né, se a gente considerar a despesa empenhada em relação à receita, a gente está com um déficit de 9,79, né, de 9 milhões, né, 9 milhões e 79, se comparado com a receita arrecadada. Quando a gente pega o liquidado a gente está com um superávit, né, está menor do que o que foi arrecadado, 7 milhões 470. Alguns quadros, alguns relatórios do tribunal durante a execução considera liquidado, no final normalmente a gente trabalha com o empenhado, né? Então a gente tem essa diferença também. E aqui também a diferença entre 23 e 24. Então, a gente percebe que teve um aumento quando a gente olha a despesa total. Em 23, primeiro quadrimestre, 50 milhões 807. E agora, em 2024, 53 milhões 658. Aumentou 5,61 no geral a despesa. Despesa corrente, despesa corrente pessoal e encargos, aumentou em torno de 11,36%. Juros e encargos da dívida aumentou em torno de 33%, então é um aumento significativo nas despesas correntes. Como a gente fala, né, as despesas elas aumentam num percentual muito maior do que a receita, né, não consegue acompanhar, a receita não consegue acompanhar o aumento da despesa. Nesse outro quadro, comparativo também, 23 e 24, a receita por função de governo. Então, temos a função saúde, educação, administração. A gente vai perceber, né, que os maiores valores estão, né, na função saúde e na função educação, que teve, se comparado com o ano anterior, um aumento, no caso da saúde, em torno de 15,57%, e no caso da educação aumentou aí 4,42, um aumento significativo também, já pensando que são as maiores despesas que a prefeitura tem, fora a folha, né, fora a despesa com o pessoal. Algumas funções tiveram uma redução, né, e outras tiveram aí um aumento, mas no geral aumentou em torno de 5,61% quando a gente analisa a despesa empenhada no período. Aqui o resultado orçamentário por entidade. A Câmara, né, ela aparece com receita zerada, porque ela não tem receita pública,
ela só tem a despesa que é consolidada, né, é somada à despesa da prefeitura para chegar no total empenhado de 53.658.000. E quando comparado lá a receita arrecadada, vai ter aí, se pelo empenhado, um déficit de 9 milhões e se pelo liquidado, um superávit de 7.470 no geral. Aqui o resultado orçamentário por fonte de recurso. Então eu vou pegar a receita arrecadada de recurso próprio e a despesa empenhada de recurso próprio. Teria aqui o resultado, né, um resultado negativo. Sempre pela empenhada a gente vai ter um resultado negativo, recursos estaduais, recursos federais, emendas parlamentares, porque a receita recebida, né, foi menor do que o valor que foi gasto, do que o valor que foi empenhado. Pelo liquidado, ainda temos alguns valores negativos, mas um é o caso da Câmara, que não tem receita, e outro as emendas parlamentares, que têm uma fonte de recurso diferente, mas acaba se utilizando o recurso próprio para fazer o pagamento das emendas parlamentares. Então, ela abateria do valor de recurso próprio, né? Não teria esse resultado negativo com relação às emendas. Aqui um quadro de demonstrativo financeiro. Então, no primeiro quadrimestre, receita realizada, né, 44 milhões, despesa liquidada, 37.109.000. No quadrinho extra-orçamentário, as transferências recebidas e concedidas, as despesas, o total a pagar no exercício, restos a pagar pago, quanto temos de restos a pagar de outros exercícios e os restos a pagar cancelados. Então, tem toda uma movimentação financeira com relação a esses valores. E aqui, no final, o saldo financeiro. Quando você olha o saldo financeiro, né, exercício anterior, primeiro quadrimestre, 21 milhões. Exercício atual, primeiro quadrimestre, 26 milhões. Esse é a disponibilidade financeira que o município tem nesse período, mas não é o valor que ele tem livre para utilizar, porque tem recursos que são vinculados da área da saúde, da área da educação, compromissos já assumidos, e aí eu preciso considerar esses valores para saber quanto efetivamente eu tenho de disponibilidade livre ali que eu possa estar utilizando, né? Convênios que estão vinculados aí, empenhados também dentro do exercício anterior. E aqui alguns indicadores, né, os principais indicadores e limites que nós temos que apresentar também com relação à audiência pública. Primeiro deles, o resultado nominal. Então, eu tenho que comparar o resultado do período, né, anterior, do ano anterior. Então, em 31/12, nós tínhamos um resultado nominal negativo, né, uma dívida fiscal líquida negativa de 17.675.000, e no primeiro quadrimestre de 24 nós temos um resultado, né, uma dívida fiscal líquida negativa de 23.994.000. Como é que eu chego no resultado nominal? É a diferença entre o quadrimestre menos a dívida fiscal líquida do período anterior, 31/12. Para chegar nesse resultado negativo de 6.319.000. O cálculo da dívida, eu vou pegar a minha dívida consolidada e abater, deduzir o que eu tenho de disponibilidade de caixa, haveres financeiros, e vou desconsiderar também restos a pagar e outros, né, depósitos restituíveis. Então, hoje, poderia dizer que o município de Martinópolis deve apenas, né, apenas assim, né, um modo de falar, 4 milhões? Não, esse é o valor da dívida com parcelamentos, com empréstimos, caso haja no município. Aqui não está incluso os valores de restos, os valores que já estão comprometidos com despesas que a gente chama de curto prazo. Aqui só entra na dívida consolidada as despesas de longo prazo, né, que eu vou ter um prazo maior para amortizar e para fazer o pagamento.
E depois o resultado primário. O resultado primário, eu tenho que analisar o quê? Se as minhas receitas primárias são suficientes para arcar com as minhas despesas primárias. Normalmente, dentro da receita primária, eu desconsidero aquilo que é aplicação financeira e na despesa primária eu desconsidero, eu não somo o que é juros e encargo da dívida e amortização da dívida. Feito isso, eu vou fazer um cálculo, né, do total das minhas receitas fiscais, menos as minhas despesas fiscais, e vai dar o meu resultado primário. O resultado na LDO, quando a gente elaborou a LDO para 2024, era negativo de 906 e no período, no quadrimestre, deu um resultado primário de 7.252.000. Então, superou, né? Ele está acima do valor que foi inicialmente previsto, calculado lá na LDO, quando foi encaminhado em 2023. Esse quadro são os restos a pagar por entidade. Então, a Prefeitura inicialmente tinha 1.619.000 de restos a pagar processados e não processados 6.169.000. Durante o primeiro quadrimestre foi pago 1.238.000 do processado e 2.610.000 do não processado, né? Foi cancelado de processados 80.872 e cancelado de não processados 182.692. Então, hoje, né, finalizando o primeiro quadrimestre, 30 de abril, nós temos de restos processados 300.283 e não processados 3.376. Dentro desse não processado, grande parte convênio, grande parte recursos, né, que já estão também, mesmo que não estejam na conta, mas já está ali empenhado e aguardando a execução daquela obra para poder fazer depois o pagamento, posteriormente o pagamento. Restos a pagar por entidade e fonte de recurso. Então, quando a gente pega os recursos próprios, o saldo lá no final, 285.000, e de recursos próprios ali quase 1.929.000, eu tenho ainda de recursos próprios. De recurso estadual, a maior parte que tem de restos não processados, 1.677.000. Emendas federais, 742.000, e emendas parlamentares individuais, né, as emendas dos vereadores, tem 26.000 ainda empenhado como restos a pagar não processado para ser executado esse ano e feito o pagamento agora em 2024. A aplicação no ensino, no primeiro quadrimestre. Então, a receita, a base de cálculo, que é a receita de impostos e transferências, 34.355.000. O mínimo, né, que o município deveria aplicar, 8.588.000, e ele aplicou, empenhou 10.275.000, que corresponde a 29,90%, e liquidou 8.990.000, que vai dar em percentual 26,16%. 1,16 acima do mínimo, né, que é 25%. O Fundeb, nesse primeiro quadrimestre, recebeu 6.039.000, considerando os rendimentos também. Tem como obrigação aplicar pelo menos 70%. Aqui ainda ele traz, né, profissionais do magistério, mas na verdade seria profissionais da educação básica, não só magistério, que vão poder gastar, né, ou ser aplicada essa parcela mínima de 70%. E dentro do exercício eu tenho que aplicar no mínimo 90%. Então, se eu considerar o liquidado, nós aplicamos 4.982.000. Na parcela de profissionais da educação básica, 81,14%, já está acima dos 70%. No geral, aparece em vermelho 82,49%, por quê? Porque nesse quadrimestre eu não atingi o mínimo de 90%. Situação que a gente vai regularizar até o final do exercício,
porque normalmente o recurso é menor do que a despesa, né? Tem muito mais despesa dentro do Fundeb do que eu vou ter de receita, de recurso. A aplicação na saúde, a base de cálculo foi o de impostos, né, e transferências próprias, 34.321.000, e eu tinha que fazer uma aplicação mínima de 15%, que representa 5.148.000. Se eu pegar o liquidado, 6.931.000 foi aplicado na saúde, em percentual 20,19%. Depois aqui está detalhado por cada subfunção, né? Também o gasto dentro da saúde, o maior gasto, os maiores gastos dentro da assistência hospitalar e ambulatorial e dentro da atenção básica, que é a área prioritária do município, e grande parte de recurso que vem para o município ele tem que repassar para a Santa Casa, que é para fazer o atendimento hospitalar e ambulatorial. E a despesa com o pessoal, a receita corrente líquida do exercício anterior foi de 120.301.000 e atualmente, né, no quadrimestre, a gente conta com uma receita corrente líquida de 124.131.000. A despesa que o município teve liquidada no exercício anterior foi de 54.621.000, atingiu aí um percentual de 45,40%. Limite prudencial que está no artigo 22 da LRF, 51,3%, e o limite máximo do gasto, que está no artigo 20 da LRF, 54%, então abaixo do limite prudencial. O exercício anterior. Se a gente analisa agora o primeiro quadrimestre, já tivemos aí 55.593.000. Aumentou a despesa, mas também aumentou a minha receita corrente líquida e a proporção, né, por conta disso, que acaba dando um percentual às vezes menor. Porque hoje a gente está com uma despesa de pessoal em percentual de 44,78%. Fechou o quadrimestre com essa despesa, com esse gasto de pessoal. E era isso que tinha para apresentar. Se caso alguém tiver alguma dúvida, né, caso não, agradeço aí a participação, a presença de todos, e estaremos aí em breve em uma próxima audiência também trazendo informações. Obrigado. Você pegou o pendrive?